É noite de Copa, é noite de Sul-Americana. Fluminense e União Espanhola. União Espanhola e Fluminense se enfrentam logo mais às 7 da noite no estádio Bicentenário de La Flórida. É o Fluminense de Renato Gaúcho que hoje não estará à beira do gramado. A responsabilidade será de Alexandre Mendes, mas é um Fluminense ainda invicto sob o comando do novo treinador. O time que não perdeu no mês de abril, líder do grupo F da Sul-Americana, enfrentando um adversário que não vem em boa fase. Vem comigo, vou te contar essa história, todos os detalhes, tudo que você precisa saber sobre esse jogão a partir de agora aqui no canal do Lessa. Bom, primeiro pedir desculpas a vocês, infelizmente não foi possível hoje o pré-jogo sair no horário normal, às 6 da manhã, como vocês já estão acostumados, devido a algumas circunstâncias não foi possível gravar ontem à noite para vocês, mas o que importa é que estamos aqui para trazer todos os detalhes de mais um confronto do Fluminense na Copa Sul-Americana. Antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Então bora falar desse confronto, começando aqui com a classificação do Grupo F da Copa Sul-Americana. O Fluminense lidera com 6 pontos e o Once Caldas chegou ali com 6 pontos também. Como já era de se imaginar, o Once Caldas, um time ainda assim muito limitado, mas mais qualificado que os outros dois, que realmente estão num nível abaixo neste grupo. O Once Caldas ganhou ontem lá na altitude, em La Paz, o San José, 3-2. No caso do Once Caldas, eles também jogam ali numa altitude, né? Então para eles é um pouco mais tranquilo. Vitória por 3-2 do Once Caldas, empatando ali com o Fluminense na liderança da chave. Hoje, portanto, o Fluminense pode chegar a 9 pontos e permanecer líder do Grupo F aí na Copa Sul-Americana. O panorama de momento é esse. União Espanhola que estreou empatando em casa contra o São José, empatando na Bolívia contra o São José e depois perdeu em casa, em Santiago, para o Once Caldas. Teremos hoje um time bem diferente lá em Santiago, né? Formado por reservas e a garotada da base está reforçando essa equipe que hoje vai ser comandada pelo Alexandre Mendes, já que, como já falamos amplamente, o técnico Renato Gaúcho optou por ficar no Rio de Janeiro trabalhando o time titular. E eu acho que esses jogadores deveriam enxergar essa partida como uma grande oportunidade. É claro que para a garotada da base, tudo é festa, é a realização de um sonho. Alguns poderão estrear pelo profissional, né? Imagina isso para um garoto, para a família, né? Estrear vestindo a camisa do Fluminense, um time profissional, num jogo internacional, fora de casa, pode acontecer com o Wagner na lateral esquerda. Júlio Fidelis na lateral direita também. Então realmente é algo especial que alguns garotos poderão viver hoje. E para os reservas, jogadores que vêm sendo utilizados pelo Renato Gaúcho. É bom lembrar porque tinha gente falando que parecia que o Fluminense estava levando um time C, D para jogar em Santiago, no Chile. E não é bem assim. A base da equipe que vai jogar hoje são jogadores que alguns que vêm sendo utilizados aí constantemente pelo técnico Renato Gaúcho. E esses atletas precisam enxergar isso, sim, como uma oportunidade. Não que estão desprestigiados, porque o treinador não viajou e estão sendo reservas e vão para um jogo supostamente menos importante. É claro que em relação ao clássico do próximo sábado contra o Botafogo, esse jogo tem uma importância menor, mas é a camisa do Fluminense que está em campo. O Fluminense não está indo para lá cumprir tabela. A vitória é muito importante, sim, porque se perde o jogo hoje, por exemplo, acaba embolando o grupo, como eu mostrei aqui para vocês. E convenhamos, mesmo com essa equipe alternativa, o Fluminense tem não só condições de vencer, mas continua tendo a obrigação de vencer. A diferença técnica é muito grande. Essa equipe que vai entrar em campo hoje é sim suficiente para bater o União Espanhola, se jogar com seriedade, se jogar com firmeza, né? Se realmente eles colocarem na cabeça que o Renato não está lá, mas o Renato está analisando o que está acontecendo. E é o que eu falo, por mais que, por exemplo, o Everaldo, os únicos jogos bons que ele fez foi na Sul-Americana contra times muito fracos. Mas veja bem, acaba ganhando uma moral. Ainda assim, tudo bem, se você depois entra num clássico contra o Botafogo, entra muito mal, depois vai para outro jogo, joga muito mal, é claro que você perde isso rapidamente, mas deixa uma impressão positiva para a comissão técnica, para o torcedor, mesmo sabendo que o adversário é mais fraco. Então isso acaba contando muito. Hoje a gente pode ver também o Lescano como titular, que é uma promessa que o Fluminense contratou, que eu particularmente aposto que vai dar resultado. Eu acho que vai ser um jogador que pode ajudar.
E o Lavega também pode entrar no segundo tempo, provavelmente. Então tem alguns elementos, tem alguns atrativos para essa partida, para a gente observar mais atletas, ver como esses jogadores vão se comportar, uma dupla de zaga diferente, que eu sei que não cria muita expectativa, mas tem uma dupla de volantes ali que também vem jogando bastante sob o comando do Renato. Então, eu acho que se o Fluminense, se esses jogadores encararem dessa forma, e não tem como ser diferente, eles são pagos para isso, eles não estão lá no Chile fazendo um favor, eu acho que a gente pode ver um bom jogo, uma boa atuação, justamente por essa necessidade de mostrar serviço ao treinador. Olhando aqui o site Flusão.info, Fluminense e União Espanhola se enfrentaram apenas uma vez num jogo pelo torneio de Vinha del Mar em 1976, com vitória do Fluminense por 1-0, gol de Doval, dia 19 de fevereiro de 1976. Único jogo na história entre essas equipes. Vamos à provável escalação de hoje, sempre com a parceria firme aqui da KTO. Eu vou adiantar aqui para vocês. Ontem eu já trouxe aqui algumas dicas, mas cara, tá demais isso daqui. Você que tá acreditando na vitória do Fluminense, a gente sabe que não é questão de subestimar o adversário, é fato, são times realmente que estão num nível técnico bem abaixo. E a KTO tá simplesmente, vou colocar aqui na tela para vocês, pagando 3,20 na vitória do Fluminense. 3,10, né? Ontem tava 3,20. 2,38 para o União Espanhola, ou seja, são odds mais altas, com um certo equilíbrio, mas ainda apostando no fator casa do União Espanhola, com gramado sintético. Fluminense pagando 3,10. Cara, mesmo com esse time, já falei aqui para vocês. Chance dupla, Fluminense ou empate, 1,52. Mais cautela ainda, para ir 1,52. Fluminense ou empate, vitória do Fluminense ou empate, olha só isso. E aí, olha só esse odão, vem comigo. Vitória do Fluminense, com o Fluminense tendo mais escanteios, mais de 7 essa odd. Chegou a bater 8 ontem. É bom a gente ficar atento, dar uma pesquisada, ver se o União Espanhola... Porque tá muito bom, tá bom demais até para ser verdade. Se o União Espanhola não tem muitos escanteios, jogando em casa, se eles forçam esse tipo de jogada, é bom ficar atento. Mas, cara... Não tem como, eu vou nessa aqui, claro, é o que eu falo, sempre com responsabilidade, principalmente no Odão, que envolve mais risco, mas o Odão tem constantemente batido nas partidas do Fluminense. Então fica essa dica pra vocês, vou largar aqui 5, 10 reais, uma grana que não vai te fazer falta. Vai lá na KTO, faz seu cadastro aqui, através deste link que tá aqui no promo code, não é para fazer loucura, é pé no chão, acima de tudo é uma diversão, não é para você perder dinheiro que você não pode. Faz lá o seu cadastro se você não tiver ainda cadastro na KTO, dessa forma você não pode não só botar uma graninha no bolso e ainda ajuda demais aqui o canal do Lessa. Vamos falar desse time muito modificado do Fluminense que vai enfrentar a União Espanhola logo mais, comandado pelo Alexandre Mendes, que olha só, ele já comandou o Fluminense 4 vezes ao longo da história e nunca perdeu treinando o time principal. Lá em 2007, ele ficou à frente do Fluminense em partidas pelo Campeonato Brasileiro. Foram 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Aproveitamento superior a 83%. Mas isso não acontece há 18 anos, portanto, né? A última vez foi no dia 15 de setembro de 2007, contra o América de Natal no Maracanã. Foi a última vez que o Alexandre Mendes comandou a equipe e hoje ele terá essa responsabilidade com a permanência de Renato Gaúcho aqui no Rio de Janeiro. E qual será a provável escalação do Fluminense para logo mais? Como eu disse, base do time reserva, muitos jogadores que vêm sendo utilizados. A equipe deve ir a campo com Vitor Eudes, Júlio Fidelis na lateral direita, dupla de zaga com Manuel, Thiago Santos e o Wagner na lateral esquerda. Tem a dúvida com o Léo Jance, tá? Tem até a possibilidade do Léo Jance. Ele levou uma pancada na perna esquerda e a partir disso virou dúvida. Ontem ele até chegou pro treino ali com um aparelho na perna. Então, há essa dúvida aí na lateral esquerda. O Léo Jance enfrentou o São José. No meio de campo, Bernal, Nonato e Lescano. E no ataque, Kevin Serna, Keno e Everaldo. Bom, vai ser emocionante, talvez, essa zaga com o Thiago Santos e Manuel. É uma zaga que não tem muito entrosamento, talvez tenha de dia a dia, de treino, né? Eles já se conhecem há muito tempo, treinam juntos, trabalham juntos. Um grande desafio para esses garotos, uma grande oportunidade, um grande sonho que eles vão viver hoje e vão tentar abraçar. O Júlio Fidelis teve boas atuações aí na Copinha, Wagner também, então vai ser muito interessante observar como esses garotos vão reagir a essa oportunidade. Bernal e Nonato vem atuando bastante nesses últimos jogos. Vai ser mais um jogo para eles mostrarem serviço ao Renato e para a gente também, né, para todo mundo.
Trio de ataque, já conhecemos os jogadores. O Serna é quem vem sendo a primeira escolha ali do Renato para entrar no ataque no segundo tempo. Então, pro Keno, vai ser muito importante esse jogo, para mostrar que ele tem que estar à frente do Serna. Depende dele. Nessas últimas 2 partidas, o Keno sequer entrou em campo. Então, para ele, que é o jogador desse time aí, sem dúvida alguma, o que tem mais história, mais peso, recentemente falando aí em relação aos demais no Fluminense, para ele é um jogo muito importante. E eu espero que ele encare dessa forma. O Everaldo, enfim, como disse o Phil, né, o terror dos times ruins, vai ter mais chance de fazer gols hoje. E Lescano, minha maior expectativa para esse jogo, na verdade, é o Lescano, ver como que o Paraguai vai reagir, um jovem, uma promessa, um jogador interessante, que eu acho que tem bastante potencial, provavelmente vai ser o primeiro jogo dele como titular, então eu tô na expectativa para ver a atuação do Lescano agora com mais minutos em campo. E tem também o Lavega, que pode entrar no segundo tempo. O Lavega realmente, até agora, ainda não conseguiu ter espaço para mostrar ali o seu futebol. Talvez hoje tenha mais minutos em campo também. Como eu disse, esses jogadores, se eles jogarem sério, encararem esse confronto com seriedade, esse time, sem dúvida alguma, é suficiente para voltar para o Rio de Janeiro com 3 pontos. O estádio vai ser, o jogo vai ser lá no estádio Bicentenário de La Flórida, que é a casa do Audax italiano, é grama sintética, tá? É um jogo em grama sintética, assim como vai ser contra o Botafogo no próximo sábado, um estádio que inicialmente tinha capacidade ele foi construído e foi inaugurado em 1986, tinha capacidade para 7 mil torcedores. Em 2007 essa capacidade foi ampliada ali para cerca de 12 mil torcedores. Então é um estádio pequeno, mas bem organizadinho, bem bonitinho. E aí tem esse desafio da grama sintética. O Fluminense até mudou o local de treino lá em Santiago para a sede da Federação Chilena de Futebol, justamente para poder treinar num gramado sintético. Então, enfim, o time fez uma preparação em cima disso e é claro que eles estão muito mais ambientados, apesar de não ser a casa do União Espanhola. O União Espanhola que é um dos 4 times do Chile que tem estádio próprio, mas o estádio do União Espanhola não tem, no momento, capacidade, não atende às exigências da Conmebol e por isso eles vão mandar esse jogo no Bicentenário de La Flórida. União Espanhola vem num momento ruim, uma temporada ruim. Olhando aqui o histórico, eles venceram apenas 4 jogos em 2025, em 14. Foram 3 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. É o 13º colocado no Campeonato Chileno, que é um campeonato muito fraco, só para vocês terem noção. De 16 participantes, o União Espanhola neste momento é o 13º. Então realmente é uma equipe que vem fazendo uma temporada bem ruim, bem abaixo, e está em meio aí a uma sequência negativa. Para esse jogo, o técnico José Luis Sierra, que tem muita história no União Espanhola, o único técnico campeão como treinador e como jogador no clube, ele tem desfalques, são dois desfalques, o Ignacio Núñez, um meia, e o Ignacio Redino, que é centroavante. Vou chamar meu amigo José Tomás, que é chileno, mas está no Brasil aqui, jornalista, está no Brasil aqui já há muito tempo, está sempre nos jogos do Fluminense acompanhando, fala um portunhol ali que é bastante compreensível para mim, né? Eu acho que vai dar para todo mundo compreender de boa, e ele traz informações sobre a União Espanhola, conhece tudo de todos os times chilenos, acompanha de pertinho, está sempre aqui fazendo a cobertura nos jogos do Rio de Janeiro, e ele fala um pouquinho sobre o adversário de hoje do Fluminense, a União Espanhola. A União Espanhola somos 2 times tradicionais do futebol chileno, inclusive um dos 4 times que tem estádio próprio e que agora não passa por um bom momento. Estamos numa temporada em onde não ha conseguido manter 2 triunfos, 2 vitórias consecutivas e sempre está com um triunfo, uma derrota. Em geral é um time que não joga muito bem, pese a ter alguns bons jogadores que son de buena técnica, mas no son muy rápidos ni de mucha jerarquía. Tengo un jugador muy técnico como Ariel Uribe, un jugador que fue procurado por clubes do estrangeiro, mas ele optó por continuar su carrera en Unión Española con esta posibilidad de jugar Copa Suramericana. Tengo un jugador que hace muchos años fue una de las promesas do futebol chileno, jugó un preolímpico sub-23 como Pablo Aranguis, mas no dio certo na Universidad de Chile y terminó voltando a Unión Española, onde consiguió fazer uma boa segunda volta
do Campeonato Chileno en 2024, mas este año todos están fuera de un rendimiento esperado. Un time que debería enfrentar a Fluminense es con uruguayo Tornacholi en el arco, línea de 4 defensores con Béjar por el sector derecho, la dupla de zagueiros Valentín Vidal con Nicolás Díaz, y por el sector izquierdo Norambuena. En la zona 2 volantes, Jauregui con Nadruz, media ofensivo Matías Marín, abierto por el sector derecho Ariel Uribe, abierto por el sector izquierdo Pablo Aranguis, y en ofensiva o centroavanti Matías Suárez, ex artilheiro do River Plate. O técnico José Luis Sierra tem un pasaje por el fútbol brasileiro en 1995, luego de hacer una grande Copa Libertadores 94 como Unión Española, donde eliminaron a Cruzeiro. Fue contratado pelo Sao Paulo y es muy recordado por su llegada a Morumbi en helicóptero. Jugó más de 40 jogos, no dio certo, terminó voltando a fútbol chileno, mas como jugador tuvo suceso y convirtió un golazo de libre derecho en la Copa do Mundo de 1998. Él es uno de los pocos jugadores, o única persona, mejor dicho, que fue campeón con Unión Española tanto como jugador y como treinador hace muchos años, casi 20, y ahora voltó para tentar una buena fase con este equipo, mas no está consiguiendo. José Tomás, tá aí, um abraço, amigo, um prazer e obrigado pela sua participação por aqui. E agora eu vou chamar o Lescano, que falou ao Flu TV, ele que vive essa expectativa de estrear hoje como titular do Fluminense. Ahora tenemos la Copa Sudamericana, tenemos la oportunidad nosotros los más jóvenes de jugar ahora y trataremos de aprovechar al máximo y creo que trataremos de hacer un buen partido y llevar los 3 puntos en casa. Pues sustituir a Ganso es una responsabilidad muy grande para mí, un ídolo para mí, trataré de aprovechar esta oportunidad y bueno, trataremos de ganar el partido. Vamos então à arbitragem para a gente finalizar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Andrés Matonte. É o trio uruguaio, auxiliado pelo Martin Sop e pelo Andrés Nievas. O VAR será o Andrés Cunha. Todos do Uruguai, é um árbitro já mais experiente. O Matonte apitou jogos do Fluminense ano passado, apitou a partida contra o Grêmio pela Libertadores, jogo do Maracanã, 2-1 em cima do Grêmio, o Fluminense classificou, e também apitou o empate com o Alianza Lima, ainda na fase de grupos, um empate em 1-1 por lá. Antes ele tinha apitado Fluminense 2-0 no Olímpia, aquele jogo aqui no Maracanã, vitória do Fluminense por 2-0, também foi com Andrés Matonte. Então, portanto, são 3 jogos, 2 vitórias e um empate, um árbitro uruguaio que tem já bastante experiência aí na Conmebol. Chamando para nossa transmissão de logo mais, a partir das 5 da tarde, você já sabe, nossa equipe Jornada KTO 1902, presente em Santiago, com Gabriel Amaral e Fio, sempre lado a lado com o Fluminense. Onde o Fluminense está, o Jornada está também. Então teremos cobertura direto do estádio Bicentenário de La Flórida. Restante da equipe aqui do Rio de Janeiro para entregar a melhor transmissão para vocês a partir das 5 da tarde ao vivo. Jogo que terá transmissão da ESPN e também do Disney Plus. Você acompanha o jogo, pode assistir lá bonitinho, mas deixa a transmissão em áudio com a gente, porque você sabe, a melhor transmissão do Fluminense é no Jornada. Estaremos juntos mais tarde, se Deus quiser, mais uma vitória do Flusão. Um abraço, valeu!